Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Os mangás são extremamente interessantes porque geralmente servem para mostrar o amor dos fãs pelas obras ou a sua própria visão. E no vídeo de hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o debate de por que tem tantos mangás tão diferentes do que Dragon Ball se propõe a ser. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, bora pro vídeo. Dragon Ball, o mundialmente famoso mangá de Akira Toriyama, teve o seu primeiro capítulo lançado em dezembro de 1984. Com o tempo e com cada capítulo novo que saía, Dragon Ball acabou se tornando um dos mangás mais icônicos de toda a história da indústria, conquistando uma fanbase extremamente gigante que amava a obra com seu coração. Mas depois de 10 anos de lançamento de mangá, Dragon Ball finalmente teve o seu último capítulo em junho de 95. E depois disso, os fãs só não ficaram órfãos da franquia porque a Toei teve a brilhante ideia de continuar a partir do último capítulo do mangá. E depois do fim de GT, os fãs ficaram basicamente 16 anos sem nenhum conteúdo novo, o que é claro abriu margem para que os fãs usassem a sua criatividade e tentassem continuar a obra de forma não oficial. Essa não foi exatamente a origem dos mangás de Dragon Ball, mas acho que é um consenso que os anos 2000 foi o ápice de popularidade deles, principalmente com o surgimento do famoso Dragon Ball AF. Mas depois de tanto tempo, tantos mangás, será que eles realmente fazem jus ao nome Dragon Ball? Essa é uma discussão que eu tenho visto bastante na internet recentemente. Na verdade, já faz um certo tempo desde que eu tenho visto as pessoas discutindo sobre isso. Se um mangá X tem ou não a essência de Dragon Ball, e até mesmo comparações com obras oficiais recentes. Mas apesar de ser um debate intrigante, eu acho que seria legal a gente ver ambos os lados. Primeiramente, vamos falar sobre as histórias feitas por fãs que não tem nada a ver com Dragon Ball. Dragon Ball X, por exemplo, é um mangá que acaba simplesmente forçando para que o vilão consiga vencer, e ele nem ao menos trabalha direito as narrativas apresentadas pela história. Outro exemplo que eu também tenho aqui é o Dragon Ball After do Young Didi, que não só tem essa narrativa forçada do Goku virando do mal, mas ele também força para que o vilão vença de todo mundo. Além do mais, temos o próprio Dragon Ball AF do Didi, onde a história simplesmente serve como plano de fundo para os personagens saírem na porrada sem motivo. E até mesmo as famosas histórias de Goku e Vados, onde simplesmente ignoram a personalidade e a história do Goku só pra fazer ele trair a Tite com a Vados. E quando as pessoas criticam ou falam mal dos mangás de Dragon Ball, eles gostam de dizer que eles são edgy. Eu já fiz um vídeo inteiro dedicado pra saber se isso é realmente algo ruim, mas eu vou dar exemplo de mangás que são edgy e que são ruins. Que um dos que chega a ser ridículo nesse quesito é o Dragon Ball Rage, que simplesmente conseguiu pegar um conceito que já era ruim, que é o filme do Super Hero e a forma Beast, e transformar em algo ainda pior e mais forçado, simplesmente para mostrar para as pessoas que agora o Gohan voltou pro auge. Mas um mangá que consegue levar isso ainda mais além é o Dragon Ball AF Origins do Tablos, seja pelos seus diálogos estranhos, mudanças de personalidades, mudanças de histórias de personagens, e nem ao menos são mudanças para melhor, o que vão acrescentar na narrativa, mas sim porque elas são mais coerentes com a visão que o Tablos tem de Dragon Ball. E não me entendam errado, eu não acho que todo mangá tem que ser 100% igual à obra, porque senão isso aí ficaria meio chato. Mas temos alguns mangás que são tão estranhos, mas tão estranhos, que basicamente servem só para agradar o autor, com 3 elementos muito característicos que são usados nesses mangás. E o primeiro que eu vou falar aqui é o Self-Insert, que basicamente se trata em você se colocar na própria obra como um personagem, seja na sua personalidade, jeito de agir, perspectiva, enfim. E não necessariamente o Self-Insert por si só é um defeito, mas ele precisa ser bem trabalhado. E quando eu digo bem trabalhado, eu digo muito bem trabalhado mesmo, no ponto de que isso seja imperceptível e não afete diretamente a história. Senão nós temos histórias que vão completamente contra o que os personagens são, como o Dragon Ball Golden Age. E os mangás que tem self-insert geralmente tem a mesma estrutura, onde o personagem principal é pegador e é o melhor em tudo. E até mesmo falando na questão de níveis de poder, alguns mangás acabam pecando bastante, com o maior exemplo que eu posso dar aqui sendo o próprio Dragon Ball After do Young Didi, onde basicamente o mangá precisa do power scaling para existir, focando apenas nos níveis de poder, nas batalhas, ao invés de realmente desenvolver os personagens e a trama que ele colocou. E não me entendam errado, Didi consegue sim fazer coisas boas, só que parece que ele se prende mais nas partes mais superficiais das lutas. Só que a coisa consegue piorar ainda mais quando os mangás misturam o self-insert com o power scaling, basicamente virando um mangá de Power Fantasy. E pra você que não sabe, Power Fantasy se trata de um gênero de anime ou mangá onde o personagem é extremamente OP pra fazer o leitor se sentir desse jeito.
E o que não falta é mangá de Dragon Ball que acaba aderindo a essa ideia. E o conceito por si só não é a pior coisa do mundo, existem obras com elementos similares que conseguem ser legais, mas geralmente a grande maioria dos mangás tem a mesma estrutura e não tenta inovar. Mas Goten, se você tá falando que os mangás de Dragon Ball não têm essência, não seria pior se eles começassem a inovar? E realmente, eu não quero histórias como o Goku se casando com a Anne Frank. Sim, isso existe. Porém, eu quero histórias que, mesmo que sejam fiéis à franquia, ainda tenham sua individualidade e consigam entreter o leitor. E eu vou falar um pouco sobre algumas delas aqui. E se você acha que eu tava falando muito mal do Didi, saiba que Bardock After é genuinamente uma historinha legal, pois apesar dos pesares, você consegue ver que o autor tava realmente tentando contar uma história. E o mesmo vale pro mangá Dragon Ball Bloodlines, que mesmo que eu tenha achado bem mediano, você consegue ver que o autor tentou fazer algo legal, que acabou conquistando o público e fez com que o mangá fosse bem famoso. E como eu tinha falado muito mal do Dragon Ball AF naquela hora, o Dragon Ball New Age é um AF que eu pessoalmente me diverti bastante lendo. E olha só, ele não foge muito do que é Dragon Ball, apesar de ter aquele padrão que eu mencionei anteriormente. Mas mesmo os mangás que são um pouco diferentes conseguem ser legais se bem feitos. O maior exemplo que eu posso dar aqui é o próprio Dragon Ball Kakumei, que apesar de ter um estilo de arte muito diferenciado, eu ainda acho bem legal. E ele também acaba apresentando uma história muito boa, apesar de eu não gostar de algumas coisas. Mas existem sim mangás que são bem fiéis e ainda assim conseguem ser legais. O exemplo mais famoso muito provavelmente é o Dragon Ball Multiverse, que apesar de ser uma saga de torneio, ainda tem uma história interessante e tem umas lutas bem legais. Mas na minha opinião, o mangá que mais se destaca nesse quesito é o Dragon Ball New Hope, que apesar de ser um mangá que usa bastante tracing, é um dos poucos mangás de Dragon Ball que você olha e diz que poderia sim ser uma saga oficial. E é claro que isso não quer dizer que os mangás que não parecem oficiais são necessariamente ruins. Na verdade, eu acho que tem uma parte da fanbase de Dragon Ball que exagera e exagera muito nesse quesito. E quando vem um pouquinho de sangue ou uma arte que não seja 100% uma cópia do Akira, ficam dizendo: tal mangá não é Dragon Ball. Até mesmo quando estamos falando de exemplos bem escritos e bem feitos. E o maior problema dessa questão é que muitas pessoas falam isso num tom de arrogância. Então simplesmente esses fãs e os fãs que simplesmente querem algo bom acabam sendo generalizados. E no fim, os mangás que querem contar uma boa história não são incentivados a continuar. Agora, durante esse vídeo inteiro a gente ficou falando sobre a tal essência de Dragon Ball. Mas o que exatamente seria a essência de Dragon Ball? Bom, na minha humilde opinião, como eu falei anteriormente, o Goku é basicamente a essência de Dragon Ball. Ah, então você quer dizer que não podem ter mangás que não tem o Goku? Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se você pegar pra analisar toda a essência de Dragon Ball e a jornada do Goku, você vai perceber que durante diferentes fases do personagem ele representava isso. E é por isso que eu valorizo tanto esse personagem, porque a estrutura que faz Dragon Ball ser Dragon Ball e a estrutura que faz o Goku ser o Goku são interligadas. Mas no geral eu não acho que uma obra de fã tem que ficar 100% presa na essência de Dragon Ball. Mas é interessante que ele mantenha os seus traços principais mesmo que acabe inovando. Basicamente a receita para um bom mangá de Dragon Ball é o equilíbrio. Mas enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar passando por um momento muito difícil. Na verdade, essa pode ser uma das maiores batalhas na sua vida, seja fisicamente, psicologicamente ou espiritualmente, no ponto de você nem ao menos confiar mais nas suas próprias forças. E eu quero que você saiba que você não precisa carregar esse fardo sozinho. E mesmo que pareça que ninguém pode te levantar, Jesus está aqui. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês, e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo, e valeu, falou e fui!